Olá, meu nome é Ayrton Matheus, sou aluno de Ciências Biológicas na modalidade de licenciatura na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E hoje vou apresentar para vocês um trabalho desenvolvido na disciplina de Seminários em Biodiversidade. A disciplina faz parte do Departamento de Botânica e Zoologia da UFRN. A disciplina ela propõe inserir os alunos já na área da produção científica, na área da pesquisa. Os alunos são divididos em grupos e desenvolvem trabalhos ao decorrer do semestre. O meu grupo, como vocês podem ver, tem o nome dos participantes aqui na esquerda da tela. E nosso trabalho foi com análise de água e influência na diversidade de macrófitas do açude de Jundiaí. E nós tivemos como orientação a professora doutora Renata Panosso. Nós sabemos, que a água é um recurso fundamental para a vida humana e para a vida em geral, de todos os organismos e de vários ecossistemas. Ultimamente, os corpos hídricos vêm sofrendo com o processo de eutrofização. O que é o processo de eutrofização? O processo de eutrofização é um processo natural de envelhecimento das águas, de acúmulo de nutrientes, sendo que com a ação humana esse processo é acelerado. E essa aceleração desencadeia vários problemas de desequilíbrios de ecossistema, de aumento de toxicidade de água, entre outros. Com a produção de resíduos domiciliar, de resíduos industriais e a atividade agrícola, o homem acaba liberando esses resíduos nos corpos hídricos, desde lagos, lagoas, açudes, rios, e esse acúmulo de matéria orgânica desencadeia a floração de algas e cianobactérias, tornando assim o oxigênio dissolvido da água menor, tornando a água com um menor nível de infiltração da luz, de penetração da luz. Isso vai desencadeando todo um problema naquele ecossistema, porque com baixo nível de oxigênio dissolvido e com a baixa penetração de luz, acaba diminuindo a diversidade tanto de peixes quanto de outros organismos, porque vai aumentando a produção primária de microalgas, de cianobactérias que podem produzir cianotoxinas que são nocivas aos homens e aos animais. E por isso que é importante a gente analisar as nossas águas e como está sendo utilizada essa água e analisar certos parâmetros dessa água para poder resolver os problemas de eutrofização ou até impedir que certas bacias hidrográficas sofram com esse processo. Sabendo que o Rio Grande do Norte está sendo bem propenso, bem propício ao processo de eutrofização, é importante que a gente reconheça os nossos corpos hídricos e que nós possamos acompanhar as características físico-químicas e biológicas desses corpos para que eles possam ser utilizados para abastecimento humano e para possíveis propostas de intervenção caso seja visto algum problema nesses corpos. Dessa forma, o nosso projeto ele busca identificar o atual estado da água do açude, conhecido como açude bêbado, que é localizado na Escola Agrícola de Jundiaí, que é um campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E esse açude ele tem grande importância porque a água dele é utilizada para irrigação. Antes ela era muito utilizada para abastecimento humano, abastecimento dos banheiros, limpeza, sendo que hoje foi vista a necessidade de trocar, fazer o encanamento e usar água tratada vindo de uma empresa na escola, mas ainda é muito utilizada essa água para a questão humana também. A água do açude é utilizada para lazer dos alunos, é utilizada na pecuária para abastecimento dos bebedouros, dos caprinos, ovinos, bovinos e enfim, e também para a aquicultura, onde os tanques de peixes e de camarões são abastecidos com água desse açude.
O nosso trabalho ele tem um caráter exploratório. A gente se baseou em pesquisas bibliográficas e em coleta de campo e fazendo análise em laboratório. A gente fez um levantamento de dados e onde foram analisados e vistos até onde a gente pode chegar com esses dados e o que a gente pode fazer com eles. Nós fizemos coleta de macrófita em 2 margens do açude e fizemos coleta de água para análise de clorofila A, fósforo total, turbidez da água, alcalinidade e dureza. Bom, nós dividimos o açude em 2 margens, margem A e margem B, e dentro dessas margens nós colocamos pontos, 3 pontos em cada margem. Cada ponto, por exemplo, na margem A, nós temos 3 pontos, o ponto A1, A2 e A3, e há um espaçamento de 1,5 m entre eles, onde foi feita a coleta de água nesses pontos para poder fazer uma média. Nós fizemos as coletas em recipientes de 1 litro, 6 recipientes de 1 litro, e também fizemos em 6 recipientes de 500 ml. Esse de 500 ml foi mais por segurança mesmo. Caso seja perdido algum dessas coletas, a gente teria reserva. Nós envolvemos esses recipientes com papel alumínio para impedir que a luz solar entrasse e pudesse mudar algum parâmetro daquela água. Como vocês podem ver aqui, uma imagem de satélite do açude. E aqui no lado esquerdo, nós temos o pomar, né, com esse retângulo amarelo. E uma das nossas hipóteses é que, como é um pomar, e o pomar ele exige adubação química, adubação orgânica, é matéria orgânica de fato, e como esse pomar fica numa região mais elevada, que é mais elevado que o açude, pode ocorrer a lixiviação desses nutrientes para o açude, para a margem A. E a margem A, além de ela ser mais antropizada, tem mais ação humana, ela também pode receber, uma hipótese que pode receber esses nutrientes do pomar. E a região A, vocês podem ver que tem um A em vermelho na imagem, que é o lado mais antropizado, e o B está marcado em roxo, que é o lado onde tem a mata ciliar, é mais natural mesmo, não tem tanta ação humana. Como vocês podem ver, foram feitos 3 pontos na margem A, o ponto A1, que é na parte mais profunda, o ponto A2, que é na parte mediana, e o ponto A3, que é na parte mais próxima da margem. E como eu já disse, a margem A é a área com maior nível de eutrofização, que nós supomos que seja a região mais eutrofizada do açude. E tem a margem B, que é a área com menor nível de eutrofização, que ela ainda tem uma conservação maior que a margem A. A margem B ela tem mata fechada, não tem tanta ação humana lá. Bom, nós fizemos a coleta de água, né? E fizemos a análise de fósforo total. A análise de fósforo total foi feita no Núcleo de Análise de Águas, Alimentos e Influentes do IFRN Campo Central. O fósforo total é muito importante porque é um fator limitante na produção dos organismos fotossintetizantes, dos organismos de produção primária. E são muito importantes esses organismos na eutrofização. Para a produção de microalgas, de cianobactérias, só é possível com o fósforo total. Por isso que é importante a gente conhecer esse dado, porque geralmente águas que possuem fósforo total elevado são mais propícias a ter eutrofização. Nós vemos como resultado que todos os pontos eles têm um valor inferior a 0,10 mg de fósforo total dissolvido na água, por litro de água. A clorofila A ela é um pigmento encontrado em todos os organismos fotossintetizantes e ela é muito importante porque com ela nós conseguimos identificar a presença de algas e cianobactérias, que, como eu já disse, são fundamentais no processo de eutrofização. Ou seja, elas são biomassa, né? Que podem gerar a diminuição no oxigênio dissolvido na água e a diminuição na penetração de luz. Nós fizemos a análise de clorofila A no Laboratório de Microbiologia Aquática da UFRN e nós tiramos 400 ml de água de cada amostra para poder fazer essa análise, menos na amostra A1, que foi utilizado 480 ml.
Para esse parâmetro, inicialmente é feita uma filtragem em microfiltro de vidro, que ele filtra e deixa partículas muito pequenas, que aí é colocado na bomba de vácuo, que aí ela vai tirando todo o líquido e deixa só a parte seca, a parte da biomassa mesmo, e que foi colocado em cada amostra ela foi colocada em um recipiente com tampa, e assim não houvesse a incidência de luz, como tem aqui na imagem. E aí foi feito o segundo passo, que foi adicionar em cada filtro em um cubo de Falcon com etanol 95%. Cada tubo com amostra recebeu 9 ml de etanol, sendo que essa segunda parte do processo a gente não teve acesso, foi feita pelo pessoal do laboratório mesmo. Nós não tivemos resultados parciais. Aí aqui nós temos a tabela com os resultados que a gente recebeu, que aí quando foi colocado na fórmula, e nós tivemos esses resultados. Como vocês podem ver, na margem A, há um nível de clorofila A bem elevado comparado à margem B. Isso mostra que há uma maior produção primária na margem A, na margem mais antropizada. Nós também fizemos análise de dureza de água, que a dureza ela é definida como a presença de sais e íons de cálcio e magnésio na água, e o cálcio e o magnésio ele é super importante para a produção primária também. Esse parâmetro ele foi mais utilizado para caracterizar a água que a gente estava utilizando. Nós também fizemos a alcalinidade, que está altamente ligada à dureza, que ela pode ser definida como a quantidade de ácido necessária para neutralizar as bases presentes na amostra de água. Ela é muito importante para que não haja variância de pH na água durante o dia. Aqui nós temos os dados caracterizando a alcalinidade das amostras. E aqui temos a turbidez, que a gente fez essa análise na hora mesmo. Quando a gente coletava a água, a gente colocava no turbidímetro, que é este equipamento que tem a foto aqui ilustrando, e ele já dava o dado para a gente. A turbidez ela pode ser definida como a forma em que a luz se espalha na água em relação às partículas suspensas. Quanto mais partículas tem suspensa, quanto mais biomassa tem suspensa naquela água, a água vai ser mais turva. Aqui temos os resultados. E nós também fizemos as coletas das macrófitas nas duas margens do açude. A coleta foi feita manualmente, tentando conservar ao máximo as raízes, as folhas e a flor dessas macrófitas. Elas foram armazenadas em sacos zipados para evitar que fungos entrassem e pudessem danificar as amostras desses organismos e dificultasse a identificação delas. Foi visto que dois tipos de macrófitas se sobressaíram, que foram as flutuantes fixas, que são macrófitas que são enraizadas no sedimento, mas têm as folhas na superfície da água. E também teve muitas anfíbias, que são macrófitas que se caracterizam por ficar na região da interface da água-terra, que quando o corpo d'água está no período mais seco, ela fica para fora d'água, e quando o corpo d'água está na cheia, ela fica embaixo da água. Nós identificamos as macrófitas com maiores frequências, tanto no ponto A, no lado A, quanto no lado B, e percebe que é bem parecida assim, a diversidade de espécies nos dois lados. E aqui nós temos as espécies que foram mais encontradas nas duas margens. Então, o que a gente pode tirar, né, com o trabalho? Foi visto que, apesar das análises físico-químicas apresentarem que o açude, como ele fosse oligotrófico, os valores de clorofila elevado na margem A mostrava que o açude ele tinha sim um certo nível de eutrofização. E conforme a gente foi vendo, o lado A ele possui a maior quantidade de organismos fotossintetizantes comparado ao lado B. Por mais que a diversidade de espécies fossem parecida, o lado A ele sobressaía em quantidade de macrófitas. Dessa forma a gente pode ver o quanto
está ligado a presença de nutrientes na água com o aumento na produção primária, aumento na produção de algas, macrófitas, cianobactérias e enfim, isso e como essas plantas contribuem para o processo de eutrofização. E esse trabalho ele só foi possível graças à união dos integrantes do grupo, né, que buscaram, pesquisaram sempre, ver como seguir, né, no trabalho, aos orientadores da disciplina que sempre estiveram disponíveis a ouvir as nossas dúvidas e questionamentos, ao professor Lamarck Rocha, que é um professor de botânica, que nos auxiliou na identificação das macrófitas, a professora Renata Panosso, que cedeu o laboratório e nos auxiliou na análise de clorofila A, ao professor Marcelo Moreira, que nos auxiliou e cedeu o laboratório de produção de alimento vivo na escola agrícola, onde foi feita algumas análises, e ao núcleo de análise de água, alimentos e influentes do GFRN, que auxiliou na análise do fósforo total.